Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com a doutora Carolina Andrade, ela que é oftalmologista com especialidade em oftalmopediatria. A gente vai falar um assunto bem bacana que eu discuti em redes sociais com vocês, do oftalmo para crianças, a rotina do oftalmologista para crianças. Tudo bem, doutora Carolina? Tudo bem, Thaís. Prazer te ter aqui. Ah, gostei muito do convite também. Imagina, eu que agradeço. Então vamos começar do início, doutora. Tá. Quando é necessário trazer para a primeira consulta? Thaís, assim, é muito importante fazer o teste do olhinho logo ao nascimento, no máximo até 3 meses de vida, tá? O teste do olhinho é um teste que a gente procura ver se a criança tem risco de ser cega, porque tem algumas doenças que você não trata logo no início, cursa com cegueira às vezes irreversível. Então, tipo a catarata congênita, o glaucoma congênito, são doenças que a gente precisa tratar de imediato, senão a criança tem um risco muito grande de ficar com uma sequela para sempre. Então o bebê nasceu, marcar uma consulta. Isso, no máximo até 3 meses. Os prematuros, às vezes a gente vê até no berçário já, né? Pelo risco de problemas na retina, tá? Mas as crianças que nasceram a termo pode esperar um pouquinho mais, mas no máximo até 3 meses de idade. E depois, de quanto em quanto tempo é o adequado para uma criança vir ao oftalmologista? Sim, aqui no Hospital de Olhos, a gente já faz a segunda consulta dali 6 meses da primeira. Então, se ele veio logo que nasceu, já a partir do 6º mês, a gente pede um retorno. Eu sempre falo para os pais assim, a gente precisa ver como é que está o desenvolvimento da visão, tá? Porque o teste do olhinho, você quer ver se o olho nasceu com alguma malformação, algum problema grave. Depois a gente vai ver a formação da visão, tá? Porque o olho é um órgão sensorial, ele capta a visão, mas quem enxerga é o cérebro. Essa conexão olho com cérebro vai se formar até os 7 anos de idade. Então a gente pede para voltar ali depois do 6º mês para testar a visão, para ver se o olho não tá torto, ver se não tem um grau alto, se não aconteceu algum problema nesse tempo, porque às vezes se for num olho só, os pais não vão reparar, entendeu? E a criança não tem algum tipo de sintoma, né? A criança, sim. Então a gente nesse teste, eu testo a visão, vejo se o olho não tá torto, e se estiver tudo bem, tudo normal, aí eu peço a avaliação anual. Tá? Eu venho aqui com a doutora Carolina desde os meus bebezinhos, né? E eu acho bem interessante que vai mudando a forma de fazer o exame, né? Sim, vai mudando, sim. O de 6 meses é de um jeito, depois com 1 ano e meio é diferente, depois com 2 e meio é diferente. Cada vez a criança vai colaborando cada vez mais, então a gente consegue melhorar mais e mais o exame. É interessante que por volta dos 3 anos eles já fazem exame igual gente grande, eu falo assim, sabe? Porque eles já passam no autorrefrator, eu já consigo botar o bins, testar a acuidade visual de longe. Então, cada consulta você tem dados novos, né? Então, assim, é sempre muito importante vir uma vez por ano, até porque existe um tumor grave que acontece em crianças, que dá nos olhos, que é o retinoblastoma, acontece em crianças menores de 2 anos. Então, a gente também pede para vir por causa do retinoblastoma também. Então, já pega precocemente. Isso, sim. Então, assim, é muito importante sempre fazer o exame uma vez por ano. Pra gente até é interessante que todo ano que passa, a criança vai evoluindo cada vez mais, a gente faz esse acompanhamento, entendeu? E vê se cada olho tá indo bem, tá? Porque passa despercebido quando é um problema num olho só. E uma pergunta que fizeram lá no Insta é durante a pandemia, ir ou não ir nessas consultas de rotina? Ah, sim. A gente tá até com mais queixas durante a pandemia. A procura até tá sendo grande, com queixas assim de olho, ardência, dor ocular. As crianças, elas não sabem informar direito, elas falam que tá doendo. Tá doendo, aí você examina, faz exame de refração, tudo normal. Aí é um olho seco por causa do excesso de eletrônicos, né? Hoje tudo aumentou, né? A criança fica em casa, os pais já não têm muita opção, já não pode sair. Então as crianças acabam assistindo mais desenho, seja na televisão ou no celular, entendeu? Até o celular não é recomendado, tá, Thaís? A criança, o ideal sempre, quanto mais longe dos olhos, melhor, tá? Assim, ter esse cuidado. Isso, ter esse cuidado, porque além de aumentar o risco de olho seco, já é comprovado que aumenta o risco de miopia também. Então, assim, a gente tá com uma explosão de miopia no mundo, nas crianças. E quando a miopia dá, ela não melhora, ela só piora, infelizmente. Então, o ideal é sempre evitar excesso de estímulo muito próximo aos olhos por causa dessa tendência também. E esse diagnóstico precoce, doutora, ajuda muito no tratamento, né? Sim. Porque assim, a visão, igual eu te falei, ela tá em formação, vai até os 7 anos. Se a criança, por exemplo, tem um problema muito sério no olho e ninguém descobre, aquele olho vai ficar com uma sequela irreversível. Porque você precisa do tampão, você precisa corrigir o problema, né?
E assim, as gerações passadas, elas faziam às vezes o primeiro teste de visão no Detran, com 18 anos. Então assim, era bem comum antigamente chegar um adulto, né, e falar, olha, eu descobri no Detran que eu não enxergo desse olho aqui. Ah, mas desde quando? Eu não sei. Aí a gente vai fazer o exame, amplia para o olho que não desenvolveu a visão e não tem o que fazer, entendeu? Então, é muito importante o diagnóstico antes dos 7 anos. Sim. Eu vi muita gente falando lá que nunca fez no filho, então é bem importante, vamos para oftalmologista, né, doutora Carolina? Sim, não é assim, esperar a criança reclamar, esperar o professor reclamar. Na verdade, a gente tem que cuidar das crianças, porque é o futuro, né? E a gente, assim, se a gente consegue cuidar agora, ele não vai ter o problema mais pra frente, que depois não vai ter o que fazer. É muito triste você dar o diagnóstico para mamãe, às vezes a criança já está com 12 anos, aí você descobre que o olho não desenvolveu. E aí você não tem o que fazer. E assim, é bem complicado. Deve ser difícil para os pais também depois lidar com isso, né? Entendeu? Então assim, a gente tem oportunidade, agora a gente tem o conhecimento, né? Então a gente tem que, assim, sempre falar para as pessoas o quão importante que não é uma coisa, uma bobagem, não. É uma coisa que a gente tem que fazer sempre cuidando das crianças. Muito obrigada, doutora Carolina, por toda a informação, viu? Imagina, eu que agradeço. Imagina.